A santa paz de Deus com todos e amém a todas as saudações. Meu nome é Kelly e falo do estado de São Paulo, capital. Estou gravando este testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Amados irmãos e amadas irmãs, venho hoje nesse dia compartilhar com vocês uma obra que o Senhor fez comigo. Creio eu que foi uma das primeiras obras que fez eu começar a olhar a obra de Deus com um olhar diferente, a ver que realmente o Senhor olha por nós, Ele dá sinais, Ele faz prodígios, até milagres, e desperta a nossa atenção, né? E eu lembro que numa época muito difícil, estava passando uma necessidade muito grande, e eu e os meus filhos estávamos precisando de muitas coisas, né? Roupa, sapato, tava uma necessidade muito grande, né? Porque o salário do esposo só dava para comprar comida mesmo, pagar o aluguel e comprar comida. E ainda assim, às vezes eu ainda sempre estava na minha sogra, né? Pegando um dinheirinho emprestado, alguma coisa para conseguir terminar o mês. E a necessidade estava tão grande que eu estava bem triste nessa época. E aí eu estava arrumando o guarda-roupa, arrumando as roupas dos meus filhos, as minhas roupas, né? E eu olhava e eu ficava triste, eu falava assim: Senhor, eu não tenho nenhuma roupa bonita, meus filhos também estão precisando de roupa, vai chegar o frio, eu não tenho uma blusa de frio, eu queria tanto uma blusinha de frio preta, mas primeiramente aos meus filhos, né? E eu queria uma blusinha preta porque eu gostava muito de roupa preta. Antes de eu ser dessa graça santa do Senhor me chamar nessa graça, eu era roqueira, sabe? Roqueira, motoqueira, só andava de preto. Então eu sempre gostei muito de roupa preta. Então eu tinha vontade de ter uma blusa de frio preta, mas eu não tinha condições de comprar. E aí eu falei bem assim: quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar uma blusa preta para mim. Mas primeiro eu tenho que comprar para os meus filhos, porque a necessidade deles é maior. E aí guardei aquele pensamento assim, né? Foi um pensamento assim, não comentei nada com ninguém. Naquele dia eu fui congregar, o culto foi muito lindo e já tinha um tempo que eu congregava, acho que já tinha mais de 10 anos. E da mesma forma que eu entrava na igreja, eu saía, sabe? Porque assim, eu não conhecia ninguém, eu não falava com ninguém, ninguém falava comigo, ninguém me saudava, eu também não saudava. Eu entrava correndo na igreja e saía correndo porque eu morria de vergonha, por causa que a gente usava as roupas bem velhinhas assim, né? Não tinha muita condição. E aí eu lembro que nesse dia eu cheguei na igreja, eu dei uma olhada assim na igreja, vi aquela obra linda, aquela igreja linda, eu falei: nossa, essa igreja é tão linda, meu Deus, que igreja linda. Eu nunca tinha olhado para a igreja, sabe? Mas naquele dia eu entrei diferente na igreja, eu olhei e falei assim: nossa, a igreja é tão linda, o Senhor preparou uma igreja tão linda para nós, uma igreja tão grande, que é muito grande. E cabe, acredito que mais de 800 irmãos sentados. E é muito grande a igreja aqui, né? E aí eu peguei e pensei naquele pensamento. Falei: nossa, a igreja é tão linda. Será que Deus me vê no meio desse povo? Tem tanta gente aqui. Será que o Senhor me vê? Será que o Senhor me nota? Será que o Senhor está ouvindo as minhas orações? E aí eu entrei, né, sentei lá no meu lugarzinho com os meus 2 filhos, né, que eu tenho 2 filhos, na época eles eram pequenininhos. E aí eu peguei e sentei lá, aí chegou a hora da testemunhança, teve um testemunho muito bonito de uma irmã que contou um testemunho que ela tinha 2 filhos, né, e eles só tinham um par de tênis, que inclusive um deles tinham ganhado, e aí eles dividiam, os 2 usavam, e aconteceu que o tênis era de marca, era muito bom, e acontece que um dos meninos foi roubado e levaram o tênis embora, e aí o outro filho dela ficou muito triste, né, porque o tênis era dele, e o outro também ficou triste porque perdeu o tênis do irmão dele, mas aí Deus fez uma obra linda e preparou outro tênis igualzinho para eles. E aí eu lembro que nesse dia eu pensei, eu falei assim: nossa, já imaginou se Deus faz uma obra assim comigo, prepara alguma coisa? Aí quando foi na hora da palavra, eu só lembro que Deus falou bem assim: eu vou dar um sinal na tua vida, que eu sou na tua vida, eu vou aparecer.
E até então eu também não precisava, eu ouvia a palavra, mas eu sempre gostei muito de ir para a igreja. A igreja sempre trazia muita paz para mim, era um lugar que eu sentia paz. Só que até então eu ouvia muitas palavras, mas a luta era tão grande, a prova era tão grande que eu não percebia as palavras, eu ouvia, me fazia bem, eu sentia paz, mas eu não prestava muita atenção, mas nesse dia eu prestei atenção e eu ouvi. Foi um culto diferente. E aí o Senhor falou, eu vou dar um sinal que eu sou na sua vida. E eu ouvi aquele, guardei, achei bonito. E voltei para casa, né? Quando foi no próximo culto, um dia depois, eu entrei dentro da igreja, né? Sentei lá no meu cantinho com os meus filhos. Aí começou o culto, né? Culto lindo também, maravilhoso. Uns testemunhos mais lindo que o outro. E aí eu lembro que na hora da palavra o Senhor falou bem assim. Eu vou dar um sinal na tua vida de que eu amo a tua alma. Hoje eu mostro pra você, eu provo pra você que eu tô te vendo aqui no meio dessa multidão. Eu te vejo, eu ouço a tua oração, eu sou contigo. Eu amo a tua alma. E hoje eu vou dar um sinal pra você que eu tô te vendo e que eu te vejo aqui no meio dessa multidão todinha, eu tô te vendo. Eu achei linda aquela palavra, linda demais, bateu lá no fundo da minha alma, no meu coração. E no final do culto, né, terminou o culto. Aí na hora que eu tava saindo assim, uma irmã me chamou de canto e falou assim, paz Deus, irmã. Aí eu falei assim, amém. Ela falou assim, irmã, eu tenho uma parte para entregar para a irmã que Deus preparou. Aí eu lembro que eu fiquei assim assustada, né, porque até então nunca tinha acontecido aquilo comigo, nunca ninguém tinha dado nada, falado nada para mim na igreja, né. E aí eu fiquei meio assim, tímida e com medo, né. A irmã falou assim, irmã, isso aqui foi Deus que preparou para a irmã. Bem assim, escondido, assim, ninguém tava vendo, né? Aí eu falei assim, obrigada, irmã. Não sabia nem o que falar. Eu falei, obrigada, irmã, Deus abençoe. E os meus meninos querendo rasgar a sacola que ela deu. Quando eu olhei um monte de sacola, assim, da C&A, da Renner, da Marisa, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, santo Deus? E eu saí da igreja com aquele monte de sacola, com aquelas crianças. Eu falei, Senhor, o que será que é isso? Fui correndo pra casa. Quando eu cheguei em casa, meu esposo estava sentado no sofá mexendo no celular, como sempre, né? E ele viu eu chegando com aquele monte de sacola. E ele falou, o que é isso aí? Eu falei assim, não sei, uma irmã disse que Deus preparou. E aí, na hora que a gente chegou, assim, ele se empolgou também para abrir, para ver o que tinha dentro daquelas sacolas. Quando nós abrimos aquela sacola, santo Deus, meu pai eterno, eu não acreditava. Tinha roupa para meus filhos, camiseta, roupa de frio, short. Tinha até cueca, meia nova. E eu falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? Aí na hora eu lembrei da palavra. Eu falei, o Senhor tá dando sinal que o Senhor tá ouvindo a minha oração. O Senhor tá me vendo dentro da igreja. E aí a gente abrindo aquela sacola, meu esposo ficou feliz, ficou contente. Falou, nossa, ela comprou tanta coisa boa assim, essas lojas é cara. E aí a gente foi abrindo a sacola e meus filhos foram abrindo tudo, assim, sabe, naquela alegria, aquela felicidade. De repente eu fui pegar uma sacola para abrir. Quando eu abri a sacola, eu comecei a chorar. O Senhor começou a me visitar e o meu esposo falou, o que foi? Por que você tá chorando? Aí eu falei assim, eu tô chorando porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quando eu abri aquela sacola e eu tirei de dentro uma blusinha preta, uma blusa de frio, muito linda, melhor do que eu podia imaginar, melhor do que eu poderia comprar. E grande foi a alegria no meu coração quando eu peguei aquela blusa. Eu falei, Senhor. E o Senhor me visitou e falou, tá vendo? Eu te vejo no meio de toda aquela multidão. Eu tô te vendo, eu te amo, eu amo a sua família. E as lágrimas rolavam. E naquele dia eu pude perceber. E eu tive assim uma noção de que o Senhor ouve os nossos pensamentos, Ele vê a nossa vida, Ele vê os nossos passos. Foi uma coisa assim tão inocente, tão pura aquele pensamento, eu não contei para ninguém, mas o Senhor ouviu lá do céu, usou um dos seus anjos na terra para mostrar para mim que Ele estava me vendo, que Ele me via e que Ele amava minha alma. A partir daquele dia, minha vida mudou.
eu comecei a olhar para a igreja de uma forma diferente. Eu tomei noção de que Deus, ele não é só Deus, ele não está ali só como Deus, a gente não pode pensar nele só como Deus. Ele está ali, ele vê tudo, ele ouve tudo e ele fala conosco. Se a gente começa a prestar atenção, se a gente começa a buscar ele de sincero e puro coração, ele prova para nós, ele mostra que ele é na nossa vida. E essa obra me marcou demais, me marcou muito, porque eu não contei nada para ninguém. Aquilo tudo foi pensamento, sabe, que eu tive, e aí a palavra se cumpriu. Eu lembrei da palavra que o Senhor falou: eu vou te dar um sinal hoje. No fim do culto, a irmã veio com a sacola, e quando eu cheguei em casa, tava lá a blusinha preta que eu tanto queria, melhor do que eu podia comprar. Então isso aumentou demais a minha fé no Senhor, e só fez o meu amor crescer ainda mais. Essa obra foi mais ou menos no ano de 2015, 2016, e nessa época eu estava passando uma luta muito grande, e o Senhor mostrou para mim que Ele me ama e que Ele era comigo, e a minha fé deu um pulo muito grande, porque isso é obra para quem tem fé, para quem crê mesmo, porque tem gente que vai ouvir e não vai acreditar, mas foi uma experiência, uma das experiências que eu tive com Deus foi muito forte. A partir daí começou um movimento de Deus muito grande na minha vida. O Senhor me despertou para o lado espiritual. O Senhor começou a me abençoar espiritualmente. O Senhor abriu a minha visão espiritual. O Senhor começou a mostrar para mim um pouco dos seus mistérios. Muita coisa que eu não entendia na minha vida, o Senhor começou a me mostrar, a me revelar as coisas que eu passava. E daí para cá o Senhor começou a me abençoar muito espiritualmente. O Senhor me deu muitos presentes, muitas joias preciosas, dons maravilhosos que eu não sei nem explicar o que o Senhor colocou em mim, mas o Senhor me abençoou muito, muito mesmo, e eu sou muito agradecida ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito por mim. Mesmo eu sendo tão pequenininha, falha, cheia de erros, o Senhor sempre tem se mostrado muito amoroso, carinhoso comigo, sabe? Tem tido muita paciência, e eu agradeço a Deus, que toda honra e glória seja dada a Ele, porque só Ele é digno de receber. E eu sou muito maravilhada por essa obra que o Senhor fez comigo, e a mensagem que eu deixo aqui é fé. Creiam, acreditem, busquem, porque o Senhor, Ele vai aparecer. Se Ele não apareceu ainda, Ele vai aparecer. Ele vai mostrar para você que Ele é na tua vida. Tudo é questão de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, né? Então, esse é o testemunho que eu tenho para deixar aqui para a Irmandade, para acrescentar um pouquinho mais de fé nos vossos corações. Eu agradeço a Deus por tudo. Somente o nome do nosso Senhor seja sempre eternamente louvado. Amém. Deus seja sempre louvado. Amém.